Olá pessoal, tudo bem? Que bom! Bom, na aula de hoje daremos continuidade ao assunto função exponencial, porém, como vocês podem observar, hoje é a aula 3. E essa aula 3 trata, em particular, os casos especiais. Beleza? E o que seriam casos especiais? Técnicas de resolução. Aí, como eu tenho as técnicas de resolução, eu pego e resolvo. Beleza? Bom, mas antes disso, vale a pena ressaltar que sem as propriedades de potenciação, não tem como resolver função exponencial. Então, estou sendo taxativo. Por quê? Porque eu sei que se vocês tiverem isso em mente, acabou. Você não vai ter problema em função exponencial. Ok? Então tá bom. Por favor, escreva uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até falar assim, eu consigo fazer todas, Pandora. Consigo. Eu consigo escrever no cantinho ali todas as propriedades de potência. Então, cara, acabou. Você não vai ter problema com função exponencial. Então vamos lá. Casos especiais. O primeiro eu tenho 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 igual a 3.750. Perfeito. Tá tudo certo. Tá, o que tem de especial aí? Calma que você vai ver daqui a pouquinho. Você está percebendo que lá no expoente nós temos x mais 1, nós temos uma soma. E lembra que a primeira propriedade de potenciação fala bem assim, propriedade de potenciação. Primeiro. Potência de mesma base na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então, se tem uma soma ali, quer dizer que antes eles eram potência de mesma base na multiplicação. E é isso que eu vou fazer, voltar ao que era antes. E quando eu voltei o que era antes, ficou 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, mais 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Pronto, propriedade de potência. Aí, espertamente, para mostrar o caso especial, eu coloquei a parte exponencial, que aqui tem variável como o expoente aí, de vermelho. Para quê? Para falar para você que o caso especial é usar uma variável auxiliar. Eu retiro a parte exponencial, porque eu não estou conseguindo resolver, e troco por uma variável qualquer. Porque se tivesse tudo multiplicação, aí estava ótimo. Mas como tem aquele sinal de mais, eu não consegui resolver. E não estou conseguindo enxergar como resolver. Aí eu faço o quê? Uso uma variável para simplificar as coisas. Aí você pode ver que é onde tem 5 elevado a x, coloquei y, 5y mais 25y dá 30y, isso eu consigo resolver, y igual a 125. Acabou? Não acabou. Por quê? Eu não quero y, eu quero x. Aí eu pego a minha variável auxiliar, que eu troquei por 5 elevado a x, e agora eu retomo de volta. Aí eu venho, fatoro logo 125 e pronto. Bases iguais, cortei x igual a 3. Resolvi. Perfeito? Então, boa. Vamos lá para outra. Ó. Segundo exemplo de caso especial. Esse segundo exemplo de caso especial, eu quero que vocês olhem e observem que olha lá, as bases, todas diferentes. Um tem 4, outro tem 6 e outro tem 9. Bom, então nesse caso especial, quando você vê que tem bases diferentes, olha o que eu vou falar. 4, 6 e 9. Qual é que tem maior base? É o 9. Então, você vai pegar esse 9 e dividir todo mundo. Só o 9? Não. O 9 elevado a x. Aí eu vou pegar essa parte exponencial e vou dividir todo mundo. Beleza. Propriedade de potência. A última, hein? A última propriedade de potência. Que fala bem assim, quando você tem divisão que tem um expoente fora, você não distribui? Então, eu vou fazer o contrário. Como tem 4 elevado a x e 9 elevado a x, 6 elevado a x e 9 elevado a x, expoentes iguais, eu vou abrir um parênteses e colocar a variável, que é o expoente, lá fora. Aí, o que eu vou fazer? Está aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fatorar. Fatorar o 4, fatorar o 9, fatorar o 6 e por aí vai. Aí eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Mas do outro lado, você viu que eu coloquei 6 é 2 vezes 3. E ao invés de colocar embaixo 3 ao quadrado, eu coloquei 3 vezes 3. Mas é só para falar para vocês que como ali é uma divisão, eu posso cortar o 3 com 3. Aí vai ficar 2 terços. E do outro lado, no primeiro lá,
Mais uma vez, ali eu tenho potência 2 e embaixo também 2. Então, expoente 2, eu posso colocar 2 a terceira e colocar o expoente 2 para os dois. Aí, você vai ver que eu fiz o quê? Como eu tinha o expoente 2 para os dois, eu já multipliquei logo. Então, ficou 2 vezes x, 2x. Então, tá aí, ó, perfeitinho. Eu tenho 2 terços elevado a 2x e tenho 2 terços elevado a x. Aí, olha o que eu vou fazer. Para ficar igualzinho 2 terços elevado a x, eu vou usar a terceira propriedade, que fala bem assim, quando eu tenho um parênteses com um expoente, um dentro e o outro fora, eu multiplico. E como 2x é 2 vezes x, eu vou fazer o contrário. Terceira propriedade. Aí eu faço o quê? Olha lá. 2 terços elevado a x elevado a 2. X vezes 2, 2x. Perfeito? Resolvido. Aí, como vocês podem observar, eu coloquei de vermelho para usar a minha variável auxiliar que eu aprendi no outro exemplo. O que eu vou fazer? 2 terços elevado a x eu vou chamar de y. Aonde tem 2 terços elevado a x eu troco por y. E agora, cara, não é que eu consegui enxergar? Eu acabei de ver que nós temos uma equação do segundo grau. E mais, eu vou encontrar o y1 e o y2. Mas lembra daquele esqueminha? Quando você somar os coeficientes e der zero, quer dizer que uma das raízes é 1 e a outra é sempre o c dividido pelo a. Então, 2 com menos 1 dá zero. Então, uma das raízes é 1. E se uma das raízes é 1, menos 1 dividido por 2 é a outra raiz. Então, tranquilo. Aí, eu quero o y? Não, eu quero o x. Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar esses camaradinhos aí que eu acabei de encontrar e lá na minha variável auxiliar que eu separei, aonde tem y, eu vou colocar esses resultados. Porém, o resultado negativo, eu vou cancelar ele. Ele não convém. Por que ele não convém? Ele não convém porque não tem como. Eu tenho uma base, aí eu tenho uma base positiva, uma variável que eu encontre que se torne essa base negativa. Então, aquele ali, resultado negativo, cancela. Eu vou trocar só y por 1. E como eu sei que todo número elevado a zero dá 1, eu acabei de descobrir que o meu x só pode ser quanto? Zero. Pronto. Resultado daquela equação absurda, x igual a zero. Beleza? Essa é um pouquinho trabalhosa, mas tá aí, ó, casos especiais que nós resolvemos usando técnicas de resolução de exponencial. E lembrando que sem as propriedades de potência, eu jamais teria resolvido. Beleza? Então, tranquilo, gente. Agora, faremos algumas questões, né? Para a gente não perder o costume. E aí a gente vai começar a fazer as questões contextualizadas. De novo, gente, já coloca na sua cabeça. Se cair exponencial, você já ganhou a questão, cara. E ela é uma questão mediana, cara. E é uma questão mediana. Aí lá no TRI, você acerta as fáceis e acerta ela, você vai morrer de rir. Sua nota vai lá para cima. Não dê bobeira. Aí vocês podem ver que eu grifei exatamente as funções que ele está me dando. Perfeito, tá tudo certo. Grifei o que ele está falando para me igualar as duas funções. E como eu sempre começo de baixo para cima, ele falou, seja igual a primeira cultura e a segunda cultura. A primeira cultura é A, a segunda cultura é B. Beleza, vou fazer o que você quer. É para igualar? Tranquilo. Vou pegar lá, tenho essas duas equações, igualei as duas, vou fazer as contas, passando 238 para lá, e o 2 elevado a t mais 2 para o lado de cá, que tanto é que ficou negativo. Bom, aí continuando mais um pouquinho, vou desmembrar exatamente, tá vendo lá em cima? T menos 1 como expoente t mais 2, eu vou fazer o seguinte, vou desmembrar de uma maneira de potência de mesma base da multiplicação. Mas, Alessandro, quando é menos, né, divisão? Eu falei, mas eu tenho um costume de colocar potência de mesma base na multiplicação e ao invés de colocar mais, eu coloco menos 1. Mesma coisa, olha lá. 10 que multiplica 2 elevado a t vezes 2 elevado a menos 1 e, no caso, 2 elevado a t vezes 2 elevado a 2, igual a 512. Aí, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou usar uma variável auxiliar. Isso aí. Então, no lugar de 2 elevado a t, eu coloco y. Facinho, 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 facinho. Aí, de um lado vai dar 4y e do outro lado
dará 1 sobre 2, porque quando o expoente é negativo, ó, inverte. Então, como é que ficou? Ficou fácil, ó. Peguei ali, óbvio que eu vou cortar o 10 com 2, vai ficar 5y menos 4y igual a 512. Então, quanto que deu y? Y deu 512. Mas espera aí, acabou? Eu quero saber t. Lembra da variável auxiliar? Então, lá no lugar de y, você vai colocar 512. Então, nesse caso aqui, você vai colocar o 512, ou simplesmente no lugar de y, você coloca 2 elevado a t. Tanto faz, substitui aqui ou lá. Aí, substituindo, óbvio que eu vou pegar o 512 e vou fatorar, vai dar 2 elevado a 9, ó, t igual a 9. Resolvi rápido? Cara, rápido, rápido, rápido. Se você tem as manhas mesmo de função exponencial, você não demora 2 minutos para fazer essa questão. Não demora mesmo. Juro para você, você vai gastar mais tempo na hora de ler do que para resolver. Porque a resolução você já vem com a prática de quê? Propriedades de potência. Beleza? Vamos para outra. Bom, nessa daqui é aquela que eu já falei para vocês que eu adoro, né, cara? O tal da meia-vida. Cara, cair meia-vida, eu não sei por que eles gostam tanto disso, mas cair em física, cair em química e cair em matemática. Pô, meia-vida pode dividir por 2, cara. Então, olha lá, o ciclo da meia-vida pode mudar. Esse, no caso aí, demora 6 horas. Tranquilo. Então, quando ele fala meia-vida, o ciclo de 6 horas, significa que a cada 6 horas cai pela metade. Vocês já sabem já, né, cara? Se eu tiver afim, eu posso pegar o 120, depois dividir ao meio, 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 até onde ele está querendo. Então se liga, cara. Pensa bem. Tudo isso começou às 10 horas. Ele quer saber, inclusive, por favor, não dê bobeira. Olha a pegadinha lá. É 16 horas do dia seguinte. Não do mesmo dia, do dia seguinte. Beleza? Então tá. Com isso daí, ele quer saber quantos miligramas eu vou ter. E eu já estou sabendo que eu sempre divido ao meio. E como as respostas estão muito pertinho, cara, primeiro modo de resolver, o modo malandro. Pô, às 10 horas tem quanto? 120. Daqui a 6 horas, que é 16, 60. Daqui a 6 horas, que é 22 horas, 30. Daqui a 6 horas, que é 4 horas, 15. Daqui a 6 horas, que é 10, 7,5. Daqui a 6 horas, que é o que eu quero, 3,75. Ó, só dividindo. Acabou o problema. Beleza? Resolvi. Segundo modo, eu vou montar uma formulazinha então. X é a quantidade de períodos, hein? Por quê? Eu vou descobrir quantas vezes eu vou multiplicar por meio, porque quando eu divido por 2, eu multiplico por meio. Eu quero saber quantas vezes eu vou multiplicar por meio para dar tudo isso. Aí, a minha conta vai começar assim. Começa com 120 e eu sempre multiplico por meio. Quantas vezes? Olha lá o xzinho. Eu vou descobrir. E como é que você vai descobrir? Quantidade de períodos, porque cada período é 6 horas. Quantas vezes de 6 em 6 horas eu vou dividir? É isso. Aí como é que eu descubro? Fácil. De 10 horas até 16 horas do outro dia tem 30 horas. Como é de 6 em 6 que eu conto? 30 dividido por 6, 5 períodos. Pronto. Descobri que o meu x ali é 5. Então, beleza. Vou colocar 5 ali. Vai dar exatamente 120, 1 sobre 32, porque 2 elevado a 5 é 32. 120 dividido por 32, 3,75. Resolvi também. Mas sabe por que eu resolvi desse jeito? Tem espertinho que fala assim, não, Pão Doce, é porque era muito pertinho. E se fosse gigante? Aí, cara, se ele falasse assim, 16 horas do ano que vem, eu ia pegar e fazer o quê? Simples. Vou ver quantas horas tem, vou dividir por 6, vou ver quantos períodos tem ao todo e vou colocar meio elevado a esse período. Tá, mas como é que você vai fazer a conta? Cara, você com certeza, pelo fato do expoente ser enorme, ele ia deixar na forma de potência. Ia resolver. Sacou? Vamos para o outro? Mas, por favor, olha o primeiro modo. Viu como é que eu resolvi? Rapidinho, hein? Rapidinho. Então, vamos lá. Bom, aí vamos lá. Questão do Enem. Vem, Enem. Vem. O que você quer? Falei assim, eu quero... A quantidade inicial é de 20 minutos. Aí eu tenho uma formulazinha que inicialmente tinha 40 minutos...
Tá, e aí? Aí eu quero saber, após 20 minutos, a quantidade inicial, pppp. Então tá. Bom, aí o que acontece? Eu vou começar a ler a questão e falar, bom, inicialmente obteve a fórmula, perfeito, em que o tempo em horas é a população em milhares de bactérias em relação à quantidade inicial de bactérias. Após 20 minutos, a população será. Então, peraí. Me deu mais alguma dica para calcular a velocidade de bactérias, o laboratório, tal, e a epidemia. Gente, aí o que eu vou fazer? O tempo está em horas, certo? O tempo está em horas. Inicialmente tem 40. Aí, lá em cima, tem 2 elevado a 3t. Ou seja, se tem 2 elevado a 3t, eu tenho que lembrar que 20 minutos, cara, 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Não é isso? Ó, 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Eu não podia dar bobeira, porque o cara falou que t está em horas, ele me deu minutos. Então, no lugar de t, eu vou colocar 1/3. 3 dividido por 3, porque ela não é 3 vezes t, agora ficou 3 vezes 1/3. Vai dar 1, e 2 elevado a 1 dá 2, pronto, 80. Então, o que aconteceu? Bom, lembra que antes era 40 e agora é 80. O que aconteceu depois de 20 minutos? Dobrou. Fácil? Fácil. Quantos minutos vocês acham que você leva para fazer essa questão já que você já sabe que é exponencial? Qual foi a única pegadinha? É que ele me deu tempo em horas e pediu em 20 minutos. Era só lembrar que 20 minutos é 1/3. Tá resolvido. Beleza? Menos de 1 minuto. Vamos para outra. Enem. Bom, essa daqui, por favor, hein? Por favor. A gente já tinha combinado. Toda vez que tem gráfico, o que eu tenho que fazer? Destacar os pontos. Qual o ponto que eu tenho? Um ali. Onde 6 indica o tempo, 6 anos. Quantos metros tem? 32. Existe uma fórmula, Pondoso? Existe lá, exponencial. Entendi. Tá, e qual é o outro ponto que eu tenho? Esse aqui. Qual é esse ponto? 0 e 0,5. Quando t é 0, é 0,5. Inclusive, eu já vou falar logo para você que aí, cara, tem uma baita de uma pegadinha. Por favor, olha só, gente. Em 6 anos, terá 32 metros de altura. Em t igual a 0, já tem 0,5. Isso indica, cara, que esse eucalipto, quando você plantou, já tinha 0,5 metro. Se liga de novo. Eu já plantei ele, já peguei ele com 0,5 metro. Beleza? Então, no momento do plantio, ele já está com 0,5. Não esquece. Aí, vamos lá. Bom, eu quero saber quanto tempo aí vai demorar para crescer 7,5 metros após o plantio. Lembra que eu já plantei com 0,5? Ele já está com 0,5, vai ter que aumentar 7,5. Não esquece. Então tá. Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Quando o t for 0, eu acabo de encontrar que 0,5 é igual a elevado a menos 1, inverte os dois, 0,5 é meio, multiplica cruzado, meu a é 2. Acabei de encontrar minha função. A minha função, aquela lá que gerou aquilo lá, é 2 elevado a t menos 1. Agora vamos lá. Eu quero saber o tempo que leva para crescer 7,5. Só que lembra lá daquele gráfico que eu mostrei para vocês? No gráfico já está no 0,5. Para crescer 7,5, o y que eu vou encontrar é 8. Então eu não vou usar y 7,5. Eu vou usar 8. Por quê? Porque ele já estava com 0,5, com o crescimento de 7,5, 8. Agora sim, no lugar de y, que é a altura, eu vou colocar 8 igual a 2 elevado a t menos 1. Fatorei, corta as bases, cortei, passa para cá, 4 anos.
Resolvi. Beleza? Qual é a única pegadinha? Que você tinha que entender que você tinha que adicionar o 0,5, porque era exatamente o momento que ele plantou. Ele já tinha 0,5 de altura. Perfeito? Então vamos lá. Bom, nessa daí o camarada vai fazer uma pizza 185 graus centígrados, beleza, tá tudo certo, tudo maravilhoso, tudo certinho, maravilha. Aí ele quer encostar a mão para pegar um pedacinho de pizza. Só que para encostar a mão, ele tem que atingir 65 graus centígrados. Então ele vai ter que descer, cara. Aí, resultado, ele me indica que tem uma função, tanto é que eu grifei. Aí ele quer saber quantos minutos, cara, eu vou levar para chegar a essa temperatura ideal. E já que eu tenho uma forma que calcula a temperatura que é o que eu quero, 65, a única coisa que eu vou fazer, me respeita, é só trocar a temperatura por 65. E agora eu vou lá, tenho a minha fórmula, troco por 65, passo para lá subtraindo, resolvi o meu problema. Bom, 40 que deu, o 160 que está lá, vou passar para lá dividindo, tranquilo. Vou dar uma simplificada. Vou fatorar, usar a propriedade de potência invertendo ali para igualar as bases. Aí lembrando que quando inverte expoente, muda o sinal, bases iguais, cortei. Agora, quando eu passar para lá dividindo, adivinha quanto que vai dar? 2,5. Viu? Resolvemos, tranquilo e calmo. Ponto 2, exponencial é importante? Exponencial dá para fazer? Sim. Eu posso ir com a certeza para a prova que eu vou acertar? Sim. E se cair logaritmo? Se cair logaritmo, daqui a pouquinho nós vamos ver logaritmo e você vai ver que eu vou conseguir resolver com logaritmo. Tá, mas você acha que eu vou ter dificuldade em logaritmo? Óbvio que não. Você achou fácil exponencial? Não, eu olhei assim, mas eu entendi. Entendeu? Tá ótimo, poxa. É isso. Então, o grande segredo é o quê? Propriedade de potência. E óbvio, né, gente? Sem milagre. Tem que exercitar para quê? Para ganhar velocidade de raciocínio, segurança e, o que é o melhor de todos, fazer as contas sem usar muita técnica exponencial, só com a parte de multiplicação. Pô, você quer mais o quê? Melhor, cara. Porque tem muita coisa que você vai fazer de cabeça. Igual eu já fiz em algumas aulas anteriores. Tá bom? Então hoje eu exagerei em conta para mostrar para você, e mesmo exagerando em contas, vocês viram que não tem nada de absurdo, dá para resolver. E eu espero ter ajudado vocês com essa aula. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e mete a cara nos estudos que vale a pena. O resultado final é muito satisfatório. Com certeza. Um abraço, gente.